Boa tarde a toda a comunidade e-commerce Brasil. Queria agradecer o convite, agradecer o carinho de toda a equipe e estou aqui para falar desse tema tão desafiador e trocar uma série de informações para apoiar os negócios de cada um de vocês a ter sucesso e a trabalhar com cada vez menos incidentes nesse tema. Deixo com você a apresentação, Andréa. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões e tentar entender como é que cybersecurity pode ser usado a favor do e-commerce, né? A favor, tentando de certa forma, identificar os riscos, neutralizar o possível impacto desses riscos e trabalhar buscando algumas oportunidades, inclusive. Porque quem consegue hoje mitigar esses riscos de uma forma efetiva acaba tendo um diferencial competitivo em relação às empresas que não conseguem administrar esse tipo de problema tão bem quanto, de repente, a gente conseguiria gerenciar. Eu queria começar compartilhando algumas informações importantes, né? Segundo um relatório do World Economic Forum, a gente está falando de uma disciplina que aqui é listada como a quarta maior, né, em termos de riscos mundialmente falando. As falhas de cibersegurança estão em quarto lugar, quando se pergunta na pesquisa, né, quais são os riscos, os perigos presentes e mais claros para o negócio. Então, aqui a gente vê em quarta posição. Embora seja tratado como um risco de tecnologia, a gente sabe que envolve pessoas, processos e tecnologia. E quando a gente fala em um rol de riscos que geram outras consequências, porque em gestão de riscos a gente tem algum risco que seja, que gere um impacto ali final para o negócio e outros que geram outros tipos de risco em cascata, que é o caso de cybersecurity. Cybersecurity conta aqui num top 10 como a oitava disciplina, o oitavo risco, digamos assim, citado por 49% dos respondentes, como um risco que pode trazer um efeito, uma consequência no médio e no longo termo aí de 3 a 5 anos. E essa é uma visão interessante, né? Porque aqui a gente está falando de um relatório de riscos globais. Aqui eu estou colocando o cyber num ranking que começa aqui com infecções, né, com crises relacionadas ao mercado em si, ao mundo, eventos relacionados ao tempo, né, à temperatura, a toda a questão climática do país, do mundo. E a gente encontra aqui dois riscos tecnológicos, né, falha de cibersegurança e a falta de igualdade digital, que é a falta de você poder proporcionar oportunidade para todas as pessoas. Então, é algo que começa a trazer para a gente a reflexão e demonstrar que esse é um tipo de risco que já está na agenda do board das companhias, mundialmente falando, e é uma preocupação da alta administração de companhias em qualquer setor. E aqui eu quero trabalhar alguns outros dados com vocês. Dado, inclusive, né, citado pelo e-commerce Brasil, que é o crescente número de ataques fraudulentos. A gente fala aqui já de um número bem recente, no primeiro semestre aqui do ano de 2021. Então, a gente está falando de um somatório aqui de 1,9 milhões no primeiro semestre acumulados de fraudes contra os brasileiros. Isso aqui é um crescimento de 15,6% em relação ao mesmo período de 2020. Essa alta se deve principalmente por conta de pessoas, a exploração em cima de pessoas de até 25 anos, que é um público bastante digitalizado, né, houve um crescimento de 19,3% em relação ao último período da pesquisa. É interessante porque a gente fala de uma movimentação fraudulenta a cada 8 segundos. É um número bastante significativo. E as causas, né, desse crescimento são a aceleração digital e principalmente a questão da gente ter passado a adquirir mais bens e serviços online por conta da pandemia. Automaticamente os atacantes
começam a achar aí um nicho e oportunidades de exploração. Outras questões importantes, né? As tentativas de ataque, elas estão muito centralizadas em bancos e cartões, dá 1,2 milhões de transações, e em operações financeiras, 205 mil operações registradas. O setor com maior crescimento de fraudes no primeiro semestre em relação a 2020 foi o varejo, houve uma alta de 89,5% relatados aqui pela pesquisa. E por região, né, a gente tem um foco bastante intensificado no Sudeste, seguido aqui pelo Nordeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Norte, em termos de volume de transações. Ou seja, nós não estamos aqui falando de uma disciplina de proteção de casos hipotéticos, ou antigamente, como a gente comparava, né, com cenários ali dos filmes relacionados a hackers, a invasões. Infelizmente, nós vivemos uma guerra cibernética, e hoje o setor de e-commerce tem que estar bastante consciente em relação a isso, a esses números, e trabalhar as medidas de proteção da melhor forma possível. Por que é que onde essas tentativas de fraude têm foco, né? O uso de documentos falsos ou roubados aí com prejuízo para a vítima, para quê? Principalmente para adquirir bens como celulares, para emissão de cartão de crédito, aí com uso indevido da identidade, para financiamento de eletrônicos no varejo, para abertura de conta em banco, para compra de automóveis ou para abertura de empresas. E todas essas fraudes ocorrendo através do ambiente digital e principalmente utilizando da exploração de vulnerabilidades que poderiam ser evitadas se a gente tivesse um bom programa ou um sistema de gestão de segurança da informação. Uma outra fonte revela que, assim, o Brasil é o 5º país que mais sofre ataques de ransomware. É o código que afeta negativamente, né, o ambiente computadorizado, para gerar uma série de impactos que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Eu vou contar para vocês o porquê é que a gente sofre esses ataques desses códigos, né, que nós denominamos de uma forma mais simplista os vírus de computador. Então, o governo sofreu 917% mais ataques em relação a 2020. O setor de educação, né, hoje as crianças, os adolescentes e até mesmo os universitários estão num ambiente totalmente online, então houve um crescimento de 615%. O setor de saúde, 594%, e o varejo em 264%. É interessante que a gente vê na mídia hoje casos até de invasão a hospitais que geraram aí problemas e danos ao tratamento de pessoas, até mesmo com casos de Covid. E em alguns cenários, eu li outro dia uma matéria sobre mortes relatadas em função desses ataques. E como é que isso acontece, né? Quais são os impactos que normalmente esses ataques de ransomware ou ataques direcionados geram, né? O que eles visam gerar, assim, para a população em geral? O roubo de identidade, ou para geração de cartão de crédito, ou para realização direta de compras, por qualquer canal. Pedido de estorno, que é a execução de compra aí com alegação de fraude para se ter a devolução do pagamento. A interceptação de mercadorias, então aí eu compro e mando entregar num lugar diferente, né? Eu intercepto a mercadoria antes do comprador. E a violação, né, do código de acesso, que é a senha, para o uso indevido dessas informações, não só porque a senha permite o acesso a todo um cadastro. Então, normalmente, o atacante busca usar indevidamente as informações de cadastro para realizar compras ou também para alterar os dados de entrega e realizar os impactos anteriores aqui que a gente mencionou. Por isso que a senha, né, essa credencial digital, ela é tão importante e precisa tanto de proteção. Aqui algumas técnicas, eu não queria me ater necessariamente à engenharia, a toda a parte técnica delas, mas eu vou tentar explicar para vocês o que significa cada uma, né? O DDoS a tradução é Distributed Denial of Service, é o acrônimo, que é um ataque de negação de serviço.
Então, ele tem por objetivo negar o acesso ao site, gerando um impacto adverso na imagem da companhia. Tem outros tipos de técnica, como cross-site scripting, que executa ali um código, que é um JavaScript, no site, para inserir um código malicioso no site, aí a gente, de alguma forma, acessando o site, eu acabo também sendo contaminado. Cross-site request forgery, execução de também um script, um código no navegador, que aí explora a sessão iniciada, então eu estou ali conectado, eu tenho praticamente um sequestro de sessão. Tem o eavesdropping, que tem o foco aqui, como a gente mencionou, para violar a senha. Eu tenho técnicas de invasão para roubar essas senhas, para buscar dados de cartão indevidamente, dados de login e outras informações em geral sobre o usuário que me permitam gerar aqui esses impactos e essas invasões em si. O SQL Injection insere e manipula consultas, né, e manipula o próprio banco de dados, né, o grupo de dados que fica ali armazenado por trás de uma aplicação, de um site de e-commerce, e tem a invasão do servidor, onde a gente pode controlar o servidor com um pedido de resgate para liberar acesso ao ambiente. Aqui é um sequestro mesmo de dados. E aí tem muita gente que fica sem acesso aos seus próprios dados, né? Eles são criptografados, e o invasor pede um resgate para poder te liberar o código que decifra, né? Que descriptografa o banco de dados para que a gente possa voltar a ter acesso. Então, eu tenho aqui desde ataques simples, que exploram muitas vezes falhas do ser humano, até ataques sofisticados que requerem aí um certo conhecimento técnico mais aprofundado e aprimorado. Uma outra fonte, né, que é o ENISA, o European Union Agency for Cybersecurity, me mostra essas técnicas que a gente mostrou, quais foram as 15 ameaças, né, que mais aconteceram em 2020. Aqui à direita a gente pode ver a setinha de tendência. Se em 2020 ela já vem numa tendência igualitária, anos anteriores, se é uma tendência crescente ou decrescente. Mas os malwares, né, são normalmente os códigos que vêm ali através de vírus, quando a gente clica num link de alguma forma desconhecido, ou um link contaminado, que pode ter a injeção desses códigos nos nossos computadores, e não só nos computadores, em qualquer outro dispositivo móvel. Ataques baseados na web, que já vinham aqui numa crescente desde o início da pandemia, né? E em 2020 isso se manteve. O phishing, esse aqui é muito utilizado. São e-mails ou páginas, de alguma forma elas são criadas para nos enganar. Então, eu tenho ali a concepção idêntica à página do meu banco, à página da minha empresa, a página de um e-commerce onde eu estou acostumado a comprar. Normalmente se recebe um e-mail com todas as características, ou um link para essa página fraudulenta, e com o clique ou a abertura de arquivos, a gente começa a ter a infecção dos computadores de origem aí da abertura desses e-mails. Ataques de aplicação web, aqui eu começo a ter algum tipo de exploração da aplicação do e-commerce especificamente, que possa ter sido criada ou desenvolvida com algumas falhas de programação em termos de segurança. A concepção teve falhas. O spam, a gente viu uma trajetória aqui decrescente, mas ele é muito conhecido, né? Principalmente porque o atacante ele quer, de alguma forma, utilizar, chegar até o máximo de pessoas possível para ter chance de êxito em volume. Então, a gente recebe aqui alguns spams, acho que no fim das contas são propagandas, mas podem ser e-mails simulados, o que pode casar aqui com essa técnica de phishing também. O DDoS, que eu mencionei no outro slide, que é o ataque distribuído, é interessante que, assim, para eu orquestrar um ataque distribuído, eu tenho que infectar diversas máquinas e manter essas máquinas ali em silêncio como zumbis, até que chega o momento certo onde a gente vai orquestrar o ataque distribuído com todas as máquinas zumbis num único alvo, tá? Seja para
invasão em si, para vazamento de dados ou até mesmo para gerar negação de serviço. O roubo de identidades, que a gente também viu na outra pesquisa, com uma tendência aqui em 2020 crescente, principalmente porque é através da identidade que a gente consegue efetivar compras indevidas. O vazamento de dados, né, a gente já vinha numa tônica aqui crescente, a tendência em 2020 foi se mantendo, principalmente com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, que faz com que as empresas tenham que implantar medidas de proteção no seu ambiente para que os dados não vazem, né, principalmente os dados pessoais ou os dados pessoais sensíveis. E aí, então, a gente teve, com o advento da lei, pelo menos aqui no Brasil, uma rajada, né, uma série de ataques direcionados, prejudicando aí uma série de empresas, suas imagens e os negócios. A gente viu até recentemente uma série deles, e aqui indifere o setor, tá? Eu já vi muitas empresas de utilities, de telecom, empresas do varejo, sofrendo com esse tipo de ataque para vazamento de dados. Aqui a gente tem a ameaça interna, a gente precisa prestar muito atenção, porque essa história de que o atacante, a ameaça, sempre vem de fora, as estatísticas e a linha do tempo mostram que isso não é verdade. E nós viemos aqui, ó, numa tendência crescente, né? Então, eu tenho o atacante, sim, aquele que vem de fora, e tenho também a ameaça interna, que pode acontecer e vir de diversos atores. Eu posso estar falando de um funcionário insatisfeito, um ex-funcionário, um fornecedor, até mesmo um cliente, por que não? Os botnets, que são códigos aí que trazem uma série de vulnerabilidades, embora estivessem em queda, também são bastante utilizados para invasão. A manipulação física, danos, roubo e perda, também a gente vai falar um pouco de segurança física, que por mais que no ambiente digital e no mundo onde a gente está indo para ambiente em nuvem, a segurança física ela é super importante. O vazamento de informação em si, os ransomwares, que nós já citamos, a cyberespionagem, que muitas vezes eu posso ter aqui espionagem industrial, eu posso estar falando de ataques ali por uma linha do tempo silenciosos, que a gente só vai identificar posteriormente. Eles podem ser, inclusive, ataques conjugados com diversas dessas técnicas, e outras técnicas aqui de invasão, principalmente relacionadas com as criptomoedas. Essas aqui, segundo a Agência de União Europeia, foram as 15 principais ameaças em 2020. Por que eu trouxe isso? Para a gente entender que essas questões não são mito, não são ficção, a gente efetivamente está vivendo um ataque, uma guerra cibernética, está passando por uma série desses ataques, independente do tipo da indústria no mercado. Como é que a gente responde, né, a essas questões? Como é que a gente reduz a janela de exposição, a chance de poder estar exposto a esse tipo de ataque, de adversidade? Eu começo falando de pessoas, né, porque a gente fala muito que as pessoas são o elo mais fraco, e se elas são o elo mais fraco, bem trabalhadas, elas trazem volume e a chance de melhoria do ambiente de controles internos e da maturidade dos controles de uma forma, assim, com uma resposta muito positiva. Então, a educação e conscientização das pessoas ainda é uma das melhores saídas. Acompanhar as ameaças de mercado e deixar as pessoas cientes, como a gente está fazendo aqui nesse fórum, é algo muito importante, né? Precisa só se prestar atenção para que o linguajar chegue ali a cada público naquilo para se fazer entender. As campanhas de conscientização e os treinamentos são ferramentas super importantes nesse processo. A questão é que eu trabalho há 27 anos em consultoria, e eu vejo que muitas vezes a gente subestima esses dois primeiros itens. A gente acha que conduzir uma campanha de conscientização, uma vez a cada 2, 3 anos, uma bateria de treinamentos, porque obviamente a implantação dessa bateria de treinamentos é complexa, chegar até todas as pessoas de uma empresa também traz um certo
uma certa complexidade, uma série de requisitos, mas esses dois elementos aqui, eles continuam sendo chave para que a gente consiga levar até as pessoas informações que podem ser importantíssimas numa detecção de uma atividade ali anômala, alguma coisa que normalmente não acontece, e inclusive se evitar um ataque. É importante orientar também o cliente, não olhar só para dentro de casa, levar a informação até o cliente de vocês. Eu vejo hoje campanhas massivas, super interessantes sendo feitas por diversas empresas no mercado. Eu vi uma recentemente muito inteligente de um banco, que inclusive é uma campanha para que as pessoas compartilhem, para que viralize, onde o grande objetivo é levar a informação da porta para fora, para evitar a exposição de dados pessoais, para que as pessoas de alguma forma selecionem o tipo de informação que vão expor e os canais que vão utilizar com essas informações pessoais, para que elas usem senhas fortes, né, e que essas senhas sejam modificadas com frequência. Mas a gente pode perguntar, né, o que é uma senha forte? Eu costumo dizer que é uma senha que não é facilmente decifrável, que com pouco tempo ali de conhecimento de uma pessoa, você já conheceria algumas características, gostos, necessidades, conexões que possam evidenciar ali que tipo de senha ela utiliza. E essa modificação com frequência para reduzir a janela, ou seja, se a minha senha for descoberta e eu modifico com frequência, ela não vai ter uma janela muito grande para ser utilizada indevidamente. E uma outra questão importantíssima. A gente hoje tem sistemas que requerem uma série de senhas mais complexas do que a gente já viu no passado. É importante que eu não repita a mesma senha em todos os sistemas e plataformas. Então, primeiro eu sugiro uma separação. Então, é separar aquela senha que eu utilizo para propósitos pessoais e a senha que eu utilizo para mundo corporativo e, inclusive, para transações financeiras. Se eu utilizar a mesma senha praticamente para todos esses canais, fica muito fácil, né? No caso de um acesso indevido a um código desses, primeira coisa que o atacante testa é para ver outros canais onde ele poderia utilizar aquela mesma senha. Então, se a gente já sabe disso, é uma questão de tentar evitar de utilizar essas repetições da melhor forma possível. E também trabalhar a orientação da equipe técnica, porque a gente tem o conceito que eu acho até errôneo, de que essas pessoas já sabem quais são os riscos cibernéticos, o que pode acontecer. Obviamente que a orientação que se traz para cliente, para a equipe interna, que não sejam de áreas técnicas, são diferentes. Mas a orientação da equipe técnica, né, hoje, como eu mencionei, a gente tem alguns ataques que são historicamente iguais e tem outros que são extremamente sofisticados e diferenciados. Então, a equipe técnica também precisa passar por esse processo de educação e conscientização. Uma questão que é de suma importância nesse processo da gente utilizar a tecnologia, que eu jamais digo que, para evitar riscos, então não tem que usar a tecnologia. Pelo contrário, nós estamos em plena era digital e a tecnologia está aí para viabilizar oportunidades, sonhos, tem mais que ser utilizada a nosso favor. É importante que a gente use, né, faça transações digitais apenas ali com as empresas de confiança, que eu só clique, né, em links ou abra arquivos das fontes que eu conheço e das empresas com as quais eu me relaciono como pessoa física e/ou jurídica. E, por fim, é importante sempre ter um pouco de atenção ali para os endereços, para logotipo de site, para logotipo listado ali no e-mail e a escrita de site, de e-mail, porque sempre tem alguma coisa que às vezes nos chama a atenção e a gente acaba vendo que, puxa, meu site de e-commerce nunca usou esse linguajar, nunca usou este tipo de abordagem, nunca me pediu usuário e senha numa abordagem. Então, é importante a gente verificar como é que normalmente ocorre essa relação comercial e por aí eu posso estar evitando uma série de problemas. Aqui vamos para um outro rol de medidas importantes, né, que seriam os cuidados com a plataforma,
para quem provê a plataforma. É importante manter o site seguro, né, ter plataformas aí robustas para ter ferramentas que identifiquem as tentativas de ataque e que também possam responder com negação para essa ação dos fraudadores. Tem hoje muitas certificações importantes que permitem que a gente tenha ali uma chancela, um logo para o site, dizendo se ele está seguro, se ele não está, qual é a medida necessária. O ferramental de segurança, ele precisa ser bem configurado, senão eu gero aqui a falsa sensação de segurança. E o que eu quero dizer com tuning ao ambiente? Ele precisa ser configurado respeitando as características do ambiente. No e-commerce, a gente vê muito sazonalidade, né? Eu tenho épocas de pico. Então, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Eu conheço muito bem como funciona o público. Quer dizer, a ferramenta ela tem que obedecer o tipo de transação, o tipo de volume, como funciona o meu negócio, para não ficar gerando o que a gente chama de falso positivo. O falso positivo seriam alertas indevidos. Eu estou dizendo que estou sendo atacado e, na verdade, eu vou gerar uma série de investigações para descobrir que eu não estou sendo atacado e consumir tempo de equipe só para descobrir o que é que estava acontecendo efetivamente. E aqui um outro nome estranho, né? DevSecOps. Parece um negócio de polícia, né? COPS. Não é OPS. SEC de segurança e Dev de desenvolvimento, que se refere ao desenvolvimento seguro. Se a gente viu anteriormente que uma das fontes de ataque é conseguir explorar os nossos vícios de programação, de construção de site, o DevSecOps ele veio como uma disciplina aqui para ajudar a gente a já desenvolver de uma forma segura para evitar que eu tenha ali as principais brechas já exploradas e publicadas no mercado em si. Tem uma fonte muito importante aqui, que é o OWASP, com W, OWASP, que publica as principais vulnerabilidades exploradas numa linha do tempo. O ranking é feito anualmente, para dizer, olha, normalmente as aplicações estão sofrendo com esse tipo de ataque. E já tem para aplicação regular e mobile também. E quando a gente contrata, né, a plataforma e-commerce, é importante definir os requisitos de segurança que eu, como usuário, vou querer encontrar, né, como default, aí seria o security by default, nesse processo que eu estou adquirindo, as ferramentas que eu gostaria de ter, como se eu estivesse cuidando disso dentro de casa. Cláusulas em contratos são importantíssimas para garantir que a gente tenha os direitos preservados e as medidas de proteção que eu teria dentro de casa refletidas aqui na plataforma. É importante pensar na segurança das plataformas em nuvem. É interessante como normalmente a gente contrata uma plataforma em nuvem, é mais um processo de terceirização e as pessoas acabam esquecendo de definir requisitos, porque elas intuem e acham que, puxa, eu já estou comprando com tudo isso. Então, a prática vem mostrando que é importante definir o requisito, definir em cláusula contratual e especificar que nível de segurança a gente precisa para a plataforma que está sendo adquirida. E, por fim, as atualizações constantes a esses ambientes, elas trazem a tranquilidade de que vulnerabilidades já publicadas não vão estar disponíveis ali para exploração nessa plataforma. Na mesma linha de plataforma, mas trazendo um pouco, né, especificamente para tecnologia. E aqui eu não estou falando se eu estou com ambiente terceirizado, em nuvem ou on-premise. É importante ter a proteção dos servidores em geral. O hardening, a tradução é endurecimento. Então, a gente está falando aqui de endurecer a configuração de segurança, enrijecer, tornar mais rígida a configuração de segurança o máximo possível para que eu evite ataques em cima de coisas que são comumente exploradas. As atualizações constantes nos servidores, elas são essenciais, porque no servidor hoje eu tenho diversas camadas. Temos a camada ali do sistema operacional, que é a primeira camada onde a gente se autentica, a camada de aplicação e uma série de outras técnicas. Os fabricantes, quando descobrem que tem algum tipo de vulnerabilidade, eles já mandam
a correspondência para o mercado dizendo, olha, vulnerabilidade de segurança identificada, correção disponível em tal link, é assim que funciona. E eles já mandam as atualizações para que a gente possa resolver essas vulnerabilidades de segurança no ambiente. E assim como a gente falou de cuidados com as senhas do usuário final, das nossas senhas como pessoas físicas, eu tenho hoje senhas que têm um poder muito maior. Então, as senhas que permitem acesso a um servidor, a uma plataforma, uma ferramenta de segurança, essas senhas têm que ter uma tratativa e um tipo de cuidado muito maior do que a senha de um único indivíduo, porque elas permitem o acesso ali a um volume de informações muito maior. Então, é importante ter o processo de gestão das senhas, dos administradores dos sistemas, de todas as camadas sistêmicas, trabalhar a segregação de redes e o controle de acesso, então que eu não possa, de um ponto da minha empresa, visualizar todos os elementos, todos os servidores, todos os dispositivos, porque se um atacante, ele de alguma forma conseguir adentrar um ponto da rede, ele poder ter visibilidade de todos os elementos e conseguir selecionar onde é que ele vai atacar. O ferramental de segurança, ele tem que pensar em prevenção, né, que seria tentar evitar ataques, a detecção, caso o ataque esteja em andamento, que eu consiga receber alertas, ser avisado por isso, e caso todo o meu ferramental, né, ele seja burlado e tenha falhas, que eu tenha um processo de resposta a ataques, né, digamos que automático, através de ferramentas, que ele seja ágil e me permita perder o mínimo possível. Além disso, é importante trabalhar a questão de certificado digital para comunicação aí de ponta a ponta entre o cliente, que no ambiente de e-commerce é a operação que mais acontece, né, entre o cliente e o banco de dados, criptografando os dados nesse processo de transporte. Tendências. Uma das coisas bem interessantes são a gente passar a utilizar as informações todas que eu tenho dentro de casa, desse ferramental de segurança, ou do comportamento dos atacantes, ou dos aprendizados que a gente teve com ataques do passado, para compor uma inteligência, para compor uma estratégia de defesa que considere essas informações. A gente percebe que o mercado está caminhando muito nesse sentido, mas ainda tem muito a evoluir em termos de reter os dados históricos, usar esses dados para geração de métricas e indicadores e poder ter um plano de inteligência de ameaças, entendendo quais são minhas principais ameaças, ataques mal sucedidos só como tentativas, ataques bem sucedidos, o que aconteceu e como eu posso melhorar a segurança e a maturidade de todos os controles numa linha do tempo menor possível. Então, seria realmente usar os dados dos logs, trilhas de auditoria, dados do ferramental a favor de cada um de vocês, tendo por foco aí a previsão, né, a previsibilidade ao invés apenas de resposta, que eu vejo muitas empresas gastando muito da sua receita respondendo a incidentes e perdendo com esses incidentes. E uma outra coisa que acaba sendo bastante simples é a gente acreditar que o que acontece ali no vizinho pode acontecer no nosso ambiente também. Então, estar sempre atento à movimentação de mercado, acompanhar o que sai na mídia. Hoje a mídia tem trabalhado a nosso favor, né? Acompanhar listas, sites, comunidades de tecnologia em geral, relatórios, pesquisas e estudos que não são exclusivamente técnicos. Eles hoje, pesquisas e estudos, principalmente, eles focam a gente como usuário final também. Então, eles são fontes, assim, muito ricas na questão de conscientização e da gente poder estar atento ao que está acontecendo no mercado. E a questão dos códigos maliciosos, né, eu sempre vejo na mídia um ataque novo, um ransomware novo, ranking dos grupos hackers no mundo, ranking dos ataques mais bem-sucedidos e os tipos de código mais bem-sucedidos, né, aqueles mais letais, a gente consegue começar a estudar um pouco o que está acontecendo no mercado, infelizmente, quem já sofreu com isso e tentar aprender
com essas experiências ruins para que a gente tenha o mínimo impacto possível. Um terceiro elemento importantíssimo é a resposta relacionada aos processos. A gestão de riscos, né, é a disciplina que faz a simulação entre causa e efeito. Se eu sei que eu posso ter ataques, se eu sei quais são as ameaças de mercado, tenho relatórios como do World Economic Forum, tenho acesso a pesquisas, que tipo de impacto essas ameaças e esses riscos podem gerar para o meu ambiente? E a partir daí a gente conseguir, né, num mar de ameaças, de vulnerabilidades, de coisas ruins que podem acontecer, dosar e equilibrar por onde a gente começa. A gestão de riscos é a disciplina que vai permitir que vocês consigam calibrar ali por onde começar e qual é o melhor caminho. E as normas e padrões de mercado nos ajudam bastante. Essas normas e padrões, elas são construídas por pessoas como nós, especialistas ou usuários, que se reúnem ali no mundo, seja em entidades voltadas para a indústria, como o PCI, né, que é a Payments Card Industry, ou as normas ISO 27001 e 27002, que são para gestão de segurança da informação, leis como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e a contrapartida dela em norma ISO é a ISO 27701. Aqui, com as recomendações dessas normas e padrões de mercado, a gente consegue evoluir bastante em termos de maturidade e práticas internas. Aqui também é importante, com relação a processos, ouvir bastante a movimentação de mercado, seja através de informações públicas ou até, porque não, benchmarking com pares, com entidades de mercado, com companhias do mesmo grupo, ou até mesmo companhias de um mesmo segmento da indústria que já estão se unindo em grupos de mercado para poder ter uma ação colaborativa nesse sentido. Um outro tema que é importantíssimo e que salvou muitos dos negócios, né, nessa guerra cibernética que a gente está vivendo é o planejamento de continuidade de negócio. Quando uma empresa sofre uma invasão, né, tem os seus dados perdidos, criptografados, tem algumas coisas que fazem a gente tomar a decisão de sucumbir a ter que pagar um resgate ou não. E isso está muito ligado ao quanto a gente consegue recuperar da informação, que de alguma forma ela foi, ali eu perdi o acesso àquela informação. Planejamento de continuidade do negócio é algo que é muito além de só se ter backup. Então, ele fala de ações voltadas a pessoas, processos e tecnologia. Como é que eu recupero o negócio de eventos catastróficos, eventos medianos ou até mesmo de eventos diários? Para isso é feita uma análise de impacto no negócio, para esses eventos que vocês vão estar selecionando, e se define as estratégias de resposta. E aqui a gente pode ter, no planejamento de continuidade, a questão de vazamento de dados ou os ataques de ransomware. A resposta a incidentes, como eu mencionei anteriormente, quando tudo der errado e um incidente acontecer, cabe aqui que a gente tenha um plano, né, ágil, um plano devidamente testado para a retomada das operações. E isso requer um processo muito bem definido, desenhado, com pessoas treinadas. Além da gente dar atenção ali para os controles de segurança física, que são, de alguma forma, muitas vezes esquecidos, porque a gente está falando muito de tecnologia, de ambiente digital, de ambiente em nuvem, e está esquecendo muitas vezes do básico, porque alguém com acesso a um dispositivo te gera um certo nível de risco, alguém com acesso a console de um servidor te gera um outro nível de risco potencializado. Ou a informação está preservada eletronicamente, mas eu tenho acesso físico à informação de uma forma indiscriminada dentro de uma companhia. E aqui a gente está falando de proteção de ambiente e de informação. Andréia. Diga. É que eu queria aproveitar teu tempo ainda para fazer uma pergunta que veio aqui no chat. Diga. Você comentou bastante sobre tanto as técnicas, né, de invasão, né, e a questão, e você falou um ponto importante, que é a ameaça interna que a gente tem, né, às vezes dos próprios funcionários. E a gente vem falando nas apresentações aqui no auditório muito sobre trabalho distribuído,
né? Então, você soma trabalho distribuído, processo de transformação digital nas empresas, que não são empresas de origem de tecnologia e começam a trazer equipes de desenvolvimento para dentro de casa, saindo de uma visão de projeto para uma visão de produto, com trabalho distribuído e com estratégia multicanal, ou seja, dando mais pontos de acesso. Me parece uma combinação perfeita para exponencializar esses pontos todos que você está trazendo. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa, às vezes, desconexão entre a velocidade do que as coisas que a gente está fazendo e a visão para a tecnologia que você está trazendo? É interessante a sua colocação, né? Por isso que a gente viu que o número cresceu exponencialmente, né, de ataques quando a gente entrou na pandemia. Sim. No início da pandemia, a gente, como especialistas, questionava muito. Puxa, mas estão acontecendo as mesmas coisas. Não estou vendo dessa forma esse crescimento exponencial. Na verdade, a distribuição, né, para os canais, as empresas passaram por um processo, né? Primeiro entender o que era a pandemia, depois conseguir recursos para colocar as pessoas em casa, depois pensar na segurança desse processo de se ter essas pessoas em casa. O programa de conscientização, quer dizer, a gente distribuiu controles, distribuiu consciência, distribuiu maturidade desses controles e até a verificação desses controles. E a gente passou a entender algumas questões que a gente não tinha bem resolvidas, como, acho que aqui quem não teve que resolver a questão de VPN, né, que seria o túnel criptografado para conseguir ter acesso de casa até o ambiente corporativo. Eu diria até que muita gente não conseguiu resolver isso ainda, mas até porque eu trabalho também com auditoria, eu vejo que muitas vezes o acesso remoto é dado só para executivos por uma questão de trabalho remoto liberado, por uma questão de legislação ou por uma questão de redução de custos. Então, essa questão da distribuição, ela aumenta o risco drasticamente, aumenta as portas de entrada do atacante, né? E uma coisa, quando você começou a pergunta, né, falando sobre a ameaça interna. Isso. A gente sabe que a teoria da fraude, ela requer que eu manuseie aí 3 variáveis, que eu correlacione 3 variáveis. A pressão, a oportunidade e a racionalização. De uma forma simplista, porque eu já tenho um diamante, já tem 5 variáveis, mas assim, eu tenho a pressão, eu tenho contas para pagar, às vezes eu ganho pouco, ou eu faço parte ali de um grupo específico, de uma... tem gente que tem acesso a grupos criminosos, eu costumo dizer, né, o hacker, ele é meu inimigo, ele é meu amigo, meu vizinho, a gente não sabe. Mas eu tenho a pressão da vida, de questões próprias dos meus sonhos. Eu tenho, muitas vezes, a oportunidade, que é essa questão, pandemia, ambiente distribuído, controles mais frágeis, menos monitorados. E tem o racional, aquela questão que é o que vem de dentro de você, a educação que você recebeu, os valores que você cultiva. Eu costumo dizer que é quando lá você vê aqueles casos do taxista que devolveu a mala cheia de dinheiro. Ele tem pressão, ele teve a oportunidade, mas o racional dele não deixou que ele levasse algo que não é dele para casa. E aí, nesse ambiente como um todo, você imagina encaixar essas 3 variáveis, né? Então, é aí que muitas vezes alguém que no ambiente corporativo se sentia de alguma forma monitorado e com controles ali mais fortes, se vê em casa dizendo, não, isso aqui não está sendo controlado, eu tenho uma outra visão e posso, de alguma forma, potencializar a ameaça interna por conta disso. Sem contar também a variável que a gente teve de redução de quadro. Muita empresa teve que passar por isso. E aí, então, o desemprego, redução de quadro, aumentando a pressão e aumentando a oportunidade, porque eu tenho acesso ao ambiente corporativo, ainda não cancelaram o meu acesso, porque o controle de segurança ainda não é bem feito de alguma forma, porque eu estou... Então, assim, é interessante o cenário que você desenhou, a potencialização que se tem de pandemia, mas eu acredito que o aprendizado que a gente teve em função disso tudo, ele é irreversível. Eu acho que a gente sai dessa história com
uma curva de evolução em termos de maturidade, assim, fabulosa. Eu tive a oportunidade recentemente de auditar um pouco esse processo de transição de um cliente meu. E ele me contou, olha, aqui a gente tomou decisão, mandou as pessoas para casa, colocou o controle assim, assim, assado. Eu falei, gente, que negócio legal, né? Que é você desenhar como um processo e ir melhorando a cada dia como um ciclo de gestão. Essa é a minha visão. Legal. Andréia, o assunto é extremamente legal de conversar e importante. E eu queria muito agradecer tua participação e pessoal que está assistindo a gente, se puder votar, tem aqui no cantinho direito da tela o botãozinho para vocês votarem. Andréia, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela participação. Eu é que agradeço, pessoal, e eu espero que vocês tenham aí uma operação cada vez mais segura e um rol de ameaças cada vez menos bem sucedido nos ambientes e plataformas de vocês. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!